E estamos desde antes da pandemia, a gente parou com esse projeto que eu estou retomando agora, que é conversar com pessoas que tiveram uma trajetória transformadora a partir do método Feldenkrais. Pessoas de diferentes áreas que começaram a praticar Feldenkrais, estudaram, outras fizeram formação, outras não, praticaram com a gente do núcleo na Teativa Online, no Movimento Vivo, em outros cursos, e como o uso do método Feldenkrais na experiência de vida foi transformando a trajetória da pessoa em diversos aspectos. Então, hoje, eu estou recebendo a Bárbara Penido. Oi, Bárbara. Que Olá, é educadora. Que é educadora também do Núcleo Feldenkrais. E ela, ela tem várias... Dá para vocês verem ali na descrição, né? Ou ela pode falar daqui a pouquinho, mas ela tem uma trajetória como todos vocês quase que, ou todos vocês que estão ouvindo, uma trajetória de humana falante. Então ela tem uma experiência de voz desde que ela nasceu. Então, ela tem bastante experiência sobre voz para falar. E, além disso, ela é artista, cantora, tem uma experiência do uso da voz como expressão bem elaborada, né, da arte, e de professora de canto, professora de música a partir da voz, e também de educadora do método Feldenkrais, usando a voz, e sim, usar a voz, uma pessoa a Bárbara, que vai ajudando, usando o método Feldenkrais, as pessoas terem mais contato com o corpo vivo, né? E a gente vai falar a sobre Irene, essa relação. Fala. Irene chamando a atenção aqui que parece que está dando eco lá no YouTube, mas não sei se está difícil de compreender. Diga aí, Irene, tá dando para entender no YouTube ou tá difícil de entender? Se tiver, a gente vai cancelar o YouTube neste Sabe que para momento. mim também está dando um pouquinho. Então vamos cancelar o YouTube, é o nosso teste, que da próxima vez a gente faz mais. Então quem estiver acompanhando no YouTube, agora pode ir no Instagram do Núcleo Feldenkrais, que a gente vai continuar por lá. Então, stop, eu vou fechar essa tela do Zoom também, Bárbara. Ótimo. Então agora vamos continuar aqui na live do Instagram. Então, como eu estava falando, a Bárbara é educadora do método Feldenkrais, educadora somática, que quer dizer o quê? Tanto faz o nome, o que importa é alguém que usa várias estratégias para as pessoas sentirem a elas mesmas no corpo. E a partir disso, de estar se sentindo mais enraizada no corpo, poder sentir melhor a voz. E a voz faz sentir o corpo faz sentir a voz. E daqui a pouco começa a ver que não são duas coisas, a voz e o corpo e a voz. Começa a ser uma coisa só. Porque para que eu agora falando, você que ouve, para a gente produzir o som, é uma expressão do corpo. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre o que é a experiência humana da voz, que é uma experiência corporal. Isso é tão óbvio que a gente acaba não vendo. Isso é tão profundamente basal na tua experiência de existir. Isso o quê? E a sua voz é uma expressão corporal. Isso é tão basal na tua existência que você não chega a perceber. E nem eu. E na nossa cultura, por mil razões, essa ligação que é imprescindível, que do corpo é que a voz emana, essa ligação ela acaba ficando como se fossem áreas muito diferentes, sabe?
tanto artisticamente como na área da saúde. Tem gente que estuda o que é voz e cuida de problemas da voz, e não do corpo. Alguém que tem problema na coluna ou em outra região, músculo, pescoço, é outra pessoa que olha, porque voz é um fenômeno, corpo é outro fenômeno. De um jeito bem confusamente distorcido, a gente tem essa visão, a gente foi educado assim. Então aqui a gente está com essa série aqui com a Bárbara, falando sobre a voz, a experiência humana da voz, com algumas intenções especiais. Entre elas, explicar ou indicar como que a voz é enraizada no corpo, como ela sai de um corpo que é vivo. Então, corpo vivo, da onde emana a voz. A gente quer chamar atenção para esse fato. E daí, chamar atenção para que quando você tem estratégias como o método Feldenkrais, você pode atuar nessa expressão corporal da voz, ou nessa vocalização do próprio corpo. A gente pode atuar nisso de várias maneiras que muda a sua relação com a sua voz. Você começa a ter um novo jeito de sentir a sua voz, um novo jeito de se expressar. Para quem tem vergonha da voz, ou para quem usa a voz como instrumento, ganhar precisão, ganhar liberdade. Você, trabalhando com essa relação corpo-voz, usando o método Feldenkrais, você acaba desenvolvendo uma liberdade dos teus condicionamentos de vida. Você acaba desenvolvendo legitimidade na qualquer pessoa, qualquer humano. E claro, se você ainda é um cantor, ter legitimidade na própria experiência da voz é imprescindível. Então a Bárbara vai falar disso, eu também, e a gente tem mais do que uns 10 assuntos entrelaçados, e que a gente vai começar e vamos ver até onde a gente vai, e depois a gente vai continuando nos dias futuros. E claro, a gente quer chamar a atenção para você entender isso da voz, a natureza humana da voz, para você entender os instrumentos que você pode atuar sobre ela e apresentar os trabalhos que a gente faz, que a Bárbara faz online, que você vai poder acompanhar, que ela faz presencialmente em Belo Horizonte e também quando é convidada em outros lugares, inclusive em São Paulo. E os trabalhos que a gente faz também no núcleo, né? Que a Bárbara também participa, como o curso Corpo Vivo, que vai ter agora presencial em São Paulo, a formação do método Feldenkrais. A gente quer mostrar que que a gente tem alguns instrumentos para você poder mergulhar na experiência da sua voz, para dinamizar a tua experiência de você mesmo e a tua expressão. Vamos ver o quanto a gente vai conseguir iluminar isso aqui. Então, o método Feldenkrais. Para quem não sabe bem, ele combina movimentos corporais com a sua atenção, a sua capacidade de perceber. Quando você combina essas duas coisas, a tua atenção, a sua sensibilidade, reconhecimento das relações das partes do corpo, você começa a reconhecer várias características suas. E aí, a voz, que é um campo especial dessas características corporais, também pode ganhar muita luz com o método Feldenkrais. Então, vou começar perguntando para você, Bárbara. Você que desde muito pequena canta, desde mais pequena ainda fala, ou não sei se a gente considera aqueles primeiros gritos ao nascer. Não sei se você lembra de quando você gritou pela primeira vez no dia do parto, do teu nascimento, se a gente chama aquilo de falar ou cantar, né?
O que será que é aquela expressão tão primordial e primeva de estou vivo, uau! Aquilo lá que você fez. E depois você começou a falar, e depois você começou a cantar, percebeu que gosta, se transformou numa artista da voz, numa professora da voz, uma professora do canto. Professora na universidade de música, professora particular, professora em vários contextos e artista em vários, né, desde música clássica até música popular e muita coisa. Aí, nesse percurso seu, você conheceu o método Feldenkrais. Então, lembra lá um pouquinho, quer dizer, isso já está bem lembrado para você, mas conta para a gente, a partir do teu conhecimento e teu contato com o método Feldenkrais, o que mudou na tua experiência da voz? Da tua voz. Depois você fala profissionalmente, mas primeiro, pessoal. A voz que é algo tão íntima. Como que o método Feldenkrais modulou isso para você? Bom, entendendo que eu sou a minha voz, o método me modificou grandemente porque eu entendi, não só mentalmente, mas sensoriomotoramente, que eu sou um corpo, voz, mente, ambiente. Ou seja, essa compreensão somática passou a ser verdadeira, vamos dizer assim. E o método entrou, contudo, no aspecto da aprendizagem, uma vez que aprender passou a ser muito mais prazeroso. Então, de uma forma geral, eu fiquei mais capaz de identificar formas de aprender com mais autonomia. E, naturalmente, isso se expandiu para a minha vida enquanto profissional. E tanto como cantora, quanto professora, né? E... Tá. Uhum. Tá demais. Você está falando sobre essa compreensão mente-corpo e a capacidade de aprender e as aplicações disso. Mas antes de entrar por esse lado, como é que é isso que você falou? Sabe, percebi que a voz sou eu. Como é que é isso? Assim, você fala, você já falava antes, você continua falando. De que modo você fala? Porque você fez Feldenkrais e como é que a tua relação com a voz mudou? De um jeito Mudou. prático, né? Uhum. Na prática, eu me tornei mais consciente do uso da voz durante a fala. Então, eu fiquei mais perceptiva em relação às características da minha própria voz. Deixa eu ir entrando assim. Você ficou mais consciente da voz enquanto fala. Porque isso, sabe, pode parecer simples, mas é um absurdo. Todos nós falamos. Como é que a gente fala e não está consciente da voz? Isso é uma coisa que para muitas pessoas não é claro. Como assim eu não estou consciente da voz? E como é que eu estou consciente da voz se eu estou falando? Então, você consegue dar um exemplo, partindo de você ou outros, se você quiser, do que é estar consciente da voz enquanto fala? Como é que você está sensível à sua própria voz quando você fala? Eu comecei a perceber o quanto minha voz modulava nos diversos contextos, nos diversos lugares, ambientes, dependendo das pessoas com as quais eu conversava. O que é modular? Ela apresentava características diferentes. Então, por exemplo, ela ficava em vários aspectos sonoros, né? De velocidade, com relação à sonoridade mesmo da voz, mais encorpada, menos encorpada, com relação ao volume, ou a uma questão de estar mais ou menos brilhante, mais ou menos aveludada, escura, clara, várias características que eu não notava que aconteciam já.
Porém, eu comecei a observar isso, né? E isso, para mim, e acho que para quem está ouvindo também, você começou a apontar características que me parecem ser sonoras, assim, sabe? Ah, ficou mais alta, ficou, né, que você chama mais volume, que o pessoal em geral fala mais alta, ficou mais brilhante, o ritmo. Coisas que a gente percebe a voz auditivamente, que parece que é mais evidente, né? Mas tem outros jeitos de sentir a voz? Que para Sim, porque você falou, né? além desse feedback acústico aí, que eu comecei a ficar mais capaz de reconhecer, tem a sensação da própria emissão, né? Então, se estava mais fácil ou mais difícil emitir a voz, e isso eu posso expandir para o contexto da voz cantada também, né? Mas se eu fazia mais ou menos esforço para falar, e a minha postura, no sentido amplo, né, de postura dinâmica, a minha postura acompanhava esses jeitos diferentes de usar a voz. Isso é óbvio quando a gente tem um contraste grande. Vamos supor, hoje se eu tiver um pouco adoentada, resfriada, minha voz muda e a gente é capaz, fácil notar isso, né? Mas quando é uma coisa mais sutil, nem sempre é fácil notar. E eu comecei a ficar mais capaz de perceber essas sutilezas da voz, né? Então, ao longo de um dia, dependendo do contexto, do que eu vivenciei naquele dia, eu comecei a observar que a minha voz mudava, né? Então, quer dizer, maneiras de sentir a voz. Então e olha que você é profissional da voz. Quer dizer, você já tinha, bem antes de Feldenkrais, vários graus de refinamento de percepção da voz, né? Agora você está dizendo que foi aumentando o modo de você conseguir perceber como a sua voz mudava, percebendo relações com a postura, né? Quer dizer, com o comportamento muscular, né? Então você começou a perceber relações da postura, que é comportamento muscular, com a voz. Essas relações você começou a perceber, não tecnicamente como um estudo, mas sentindo, né? Será que a gente consegue dar um exemplo de como é sentir relação muscular e a voz? Como que voz e comportamento muscular se relacionam sentindo, não tecnicamente, não na fisiologia, mas na experiência real de cada pessoa, como corpo vivo. Como é que essas relações podem ser percebidas? Será que você consegue dar uma luz? Ah, talvez com relação a mudança do timbre da voz, né, numa postura mais aberta e uma postura mais fechada, que escurece, que dificulta inclusive o fluxo, né, o sopro vocal. E isso que é uma coisa que é compreensível, passou a ser sentida fisicamente. Eu sentia isso. Mas é bastante difícil descrever a sensação. Porém, é como se eu fosse capaz de perceber mais simultaneidade durante a ação do cantar, durante a ação do falar. Então, por exemplo, no momento de performance, eu me percebi também com o tempo, com a prática, mais capaz de perceber e ouvir quem está fazendo música comigo. Né? Então, se eu estou cantando sozinha ou num coral, se eu estou com quarteto de cordas, né? A minha escuta no ambiente ficou mais ampliada. Né? Então, são vários aspectos. Eu sinto que eu ganhei uma ferramenta maravilhosa para estar mais presente na ação. Eu diria que, de uma forma resumida, é isso. E estando mais presente, a possibilidade de reduzir ansiedade de palco, por exemplo.
Então, são tantos assuntos, e mas eu tô achando legal falar, assim, começando a falar da tua experiência mesmo, porque você vivencia isso e você leva as pessoas a vivenciar também, né? E aqui a gente está tentando, na live, é, expressar coisas que na palavra fica muito difícil, porque é isso, é você sentir na carne, na pele, sentir na voz, né? O que é que você pode sentir na carne e na voz e na pele juntos, essa relação entre postura e voz, né? Aí você deu exemplo. Vamos pegar esse exemplo que é bem prático. Se tá com o peito para dentro, o ombro para frente, alguma coisa, você falou que isso muda o timbre da voz. E se, por exemplo, tiver assim, com outra posição de peito, de ombro e pescoço, sei lá, outra postura, isso vai mudar o timbre da voz, você falou. Quer dizer, Muda, na verdade, uma série de coisas, dentre elas o timbre, mas muda, às vezes, até a frequência sonora também da fala. então, ó, a voz muda, frequência sonora, timbre, volume, clareza, se chamou de escura, se chamou de. Pode. Quer dizer, várias características da voz mudam se tá mais assim, mais assim, mais assim, mais assim. Cada jeito de comportamento da postura muda características da voz, né? É isso que você está falando. E que você pode sentir isso daí. Não analisar de fora, mas sentir por dentro isso, não é? E a gente está falando de movimentos grandes aqui, a gente está demonstrando com exemplos grandes, né? Mas isso acontece nas nuances. Às vezes é uma sensação de abertura do peito que pode nem estar tão nítida ou óbvia para quem está olhando, né? Mas que a gente sente uma certa compreensão. É, que eu faço aqui, exagerando, só para exemplificar, né? Mas, com certeza, seria assim, só um tiquinho ainda, ó, bem menos do que isso que é visível no vídeo, né? Já muda a garganta, já muda o pescoço, já muda isso, né? Agora, você está falando que ao longo do dia muda e o teu comportamento muscular muda. Você começou a conseguir perceber isso mais. Você acha que as pessoas em geral percebem ou não percebem essa relação? Da postura que ela tá e da qualidade da voz dela. Eu creio que o profissional da voz é mais atento a esse aspecto, esses aspectos. Porém, de uma forma geral, as pessoas não percebem isso, elas não estão nem. Talvez elas não achem que isso é importante ou que isso poderia interferir, né? Isso. Elas não acham que isso é importante. Eu reconheço em mim e reconheço em todo mundo que eu interajo, basicamente. As pessoas não acham que isso é importante. Perceber como a voz muda de acordo com a postura. Nunca vejo ninguém falar nada disso. Quer dizer, isso não parece sentido como algo importante. Mas na experiência humana da voz, eu sei que isso é importante. Que importância tem começar a ter a capacidade de sentir isso? Né? Não estudar no livro, ainda que seja muito bom estudar, mas sentir, a capacidade de sentir essa relação, em geral as pessoas não sentem. Qual é a importância quando você começa a sentir? Você falou, eu comecei a sentir mais. E com certeza nas suas aulas você ajuda as pessoas a sentirem. Então, as pessoas não acham que é importante e não sentem. Quais são as consequências de não achar que é importante e, portanto, não sentir? E de começar a perceber que é importante e começar a sentir. O que muda quando você começa a sentir essa relação de postura, corpo e voz? Muda que você tem mais liberdade de escolha. E, bom, no lado do artista, né, do cantor, é até mais fácil explicar, porque o seu leque expressivo vai naturalmente ser ampliado, né? Você vai ter muito mais repertório da própria voz. E agora, saindo da questão do artista, indo para as pessoas de uma forma geral,
você vai estabelecer um caráter mais íntimo com a sua própria voz. Você vai poder... É quase que você fica mais curiosa, você fica mais interessado na própria voz. Então, o prazer em descobrir isso te leva a desenvolver melhor essas habilidades. Você já viu pessoas, você já acompanhou pessoas descobrindo isso e ficando mais curiosa com a própria voz? Você já acompanhou pessoas nessa descoberta? Demais. São várias eurecas. Demais, demais. É bem Como é que é rotineiro. isso? Como é que é essa eureka? Como é que é descobrir uma coisa que está fora do radar e daqui a pouco começa a ter curiosidade da relação da voz? O que é essa eureka para um ser humano? Eu posso dar alguns exemplos, né? São tantos, mas, por exemplo, fazendo uma prática que envolve o som da voz e a pessoa, de repente, em menos de 5 minutos de prática, fica assustada porque ela sente que o próprio peito vibra quando ela usa a própria voz. Né? Então, sentir a voz vibrando enquanto está usando a voz. E Além onde a disso... voz vibra? Onde a voz vibra? Conta assim. Sabe, onde um ser humano pode sentir no corpo dele a voz vibrar? Na garganta? Sem dúvida. Que é onde está a fonte glótica, né? Onde as pregas vocais estão. Aí talvez é mais óbvio, né? Mas, na verdade, todo o corpo vibra. E para algumas Mas dá pessoas para é mais sentir ou onde? menos... Tem gente que sente a cabeça vibrar, por exemplo, em sons mais elevados, mais agudos, né? Agora, é bem, vamos dizer, bem basal sentir o peito vibrar quando a gente toca e faz sons mais graves, né? E para muitas pessoas, para o cantor, isso não é uma novidade. Ele está habituado a isso. A gente tem até terminologias antigas assim que falam de voz de peito, voz de cabeça. Mas para uma pessoa que não é um profissional da voz, isso geralmente é uma super novidade. Ela fica bem surpresa que a voz é essa energia mecânica que faz vibrar, né? Que tem esse componente som, tem essa parte musical da voz, né? E que vai além do texto que ela está expressando. Às vezes ocorre da pessoa simplesmente com a prática começar a curtir mais a própria voz, né? Eu já tive vários alunos que não gostavam da própria voz. Eu conheço gente, desculpa atrapalhar ou interromper, eu conheço gente que não manda mensagem no WhatsApp, só escreve porque tem vergonha da voz no áudio. Exato. Eu também conheço. Então, à medida que as práticas vão estimulando uma intimidade sensorial, com esse caráter curioso de investigar, de se perceber, ela aguça a capacidade de se ouvir e descobre outros jeitos e outras vozes, né? Então, quer dizer, aí eu já estou trazendo essa coisa tão importante que é o caráter plástico que a voz tem. Muitas vezes a gente se identifica com uma voz, que é essa voz identitária, mas ela é só, em grande parte, algo que eu aprendi e que cultivei ao longo de muitos anos. E eu posso, de repente, não gostar dessa voz, né? Mas quantas vozes há? Né? Quantas vozes Né? eu posso? Quantas? Eu já sei um pouco de algumas respostas a essa pergunta, mas conta aí quantas, como assim? Olha o que você falou. Quando você começa a ter experiência mais sensorial, características sensoriais da voz, que é auditiva, de corpo, de vibração, de regiões, de músculo, de som. Quando você vai tendo essas características sensoriais, você falou que você aguça a percepção da voz e abre possibilidade para outras vozes. Agora conta. Sim. Outras vozes? Quantas vozes? A gente nasce com quantas vozes? Então, para além dessa voz identitária,
a gente pode, muitas vozes podem ser cultivadas. O que eu quero dizer com isso? À medida que, primeiro, eu entendo que minha voz não está localizada e que ela é essa expressão somática do que eu sou no ambiente, eu falo compreensão sensório-motor e não só mental, né? Não só entender que isso existe, mas sentir na prática e vivenciar isso. À medida que ela vai criando isso e se apropriando disso, ela vai podendo flexibilizar alguns hábitos de uso da voz. Às vezes, alguns hábitos nada eficientes, alguns hábitos que podem, inclusive, gerar desconforto, rouquidão, né? E começa a perceber que isso acontece. Então, primeiro ela nota os seus próprios hábitos. Olha o que a Gladys escreveu aqui, ó. Eu senti durante uma aula com a Bárbara como se eu fosse um tubo sonoro. Sentia o ar passar e vibrar em várias partes do corpo. Então é isso que você falou, né? Obrigado aí, Gladys. Características sensoriais da voz, né? E aí muda, sentir-se como se eu fosse um tubo sonoro, fazendo som. Essas vai me ampliando aí o que eu estou falando, Bárbara, mas parece que essas imagens já vão mudando um pouco a nossa identidade com a voz, né? Você falou que tem aí um padrão identitário da voz, e você, com os hábitos que você falou, e aí se perceber como um tubo e sentir o ar passar e fazer som é diferente do que em geral a gente se sente, né? Falando. É ótimo, né? Você cria uma relação com a voz totalmente diferente daquela que você está habituado a criar ou acha que é a única. Então, você tinha me perguntado, você comentou da pessoa que não gosta de mandar áudio porque não gosta da própria voz, né? Porque ela, de alguma forma, ela acredita que aquela voz foi herdada, né? E só. E em grande parte, na maior parte, bem além do que a questão genética influencia, é aprendizado. Aprendizado e treino inconsciente, mas treino dessa voz. Você quer dizer que essa voz que eu estou falando aqui não é a minha voz? É a sua voz. Essa é a minha? É que são muitas. Essa é uma das suas vozes, sem dúvida nenhuma. Então essa não é a minha, essa é uma das minhas. Exato, exato. Talvez uma das mais cultivadas. Mas é um hábito. É um hábito. Quer dizer, essa não é a minha voz. Que as pessoas que têm essa vergonha, ou o orgulho, ou seja lá o que for, ela acredita, como eu talvez acredite, que essa voz aqui é a minha voz. Mas não é. E sabe, eu estou frisando isso porque isso não é muito claro. Né, porque senão, como que eu vou ter vergonha de uma coisa que não é a minha voz? É que eu acho que eu sou aquela voz, né? E acho que ela é minha. E aí você estava falando de eurecas. Acho que essa parece ser uma eureka fenomenalmente profunda e importante. A eureka de que a sua voz, aquilo que você entende que é a sua voz, não é a sua voz. É só uma possibilidade de uso do seu corpo que faz som. O seu corpo que faz som pode produzir vários tipos de som. E aquilo que você acha que a sua voz é só o hábito mais cultivado, mas que o seu corpo pode produzir e gerar sons de voz que não são iguais aos da sua identidade. É isso? É isso. E que, em geral, você já faz uso de outras vozes no dia a dia, como eu disse, essas nuances do dia, eu não estou falando nem de coisas muito contrastantes, e que você não tem consciência. Então, só de descobrir essas possibilidades mais sutis de variação da voz, já dá uma liberdade de escolha maior desse repertório.
E até a possibilidade de trocar, entre aspas, a voz identitária, que de repente não me apetece de fato. Ou usar uma outra quando eu quiser. Eu tô rindo porque isso, a voz é um caso. Não era por aí que a gente ia falar, mas o método Feldenkrais é usado para isso, né? Para que uma coisa que é um hábito identitário, você perceber que ele não é você. A voz é algo, talvez talvez o exemplo mais gritante disso. Mas todos os movimentos e tudo que a gente faz como um hábito, a gente tem a tendência de achar que a gente é aquilo, né? E ele fica, como você falou, não é consciente. Então você repete um padrão de ação inconsciente com uma certeza absoluta de que aquilo é você. Aí você pega um método como o Feldenkrais e você começa a ver que aquilo pode mudar um pouquinho, coisas sutis, e que pode mudar um montão também. Essa é uma eureka humana muito grande, você perceber que você não é a identidade mais habitual que você carrega, como se fosse você. E para muitos de nós, quem sabe a imensa maioria, esses hábitos, essa identidade, acabam sendo muito restritivas, né? Muito limitantes. E acaba até causando incômodos e sofrimento até, né? Limitações. E a voz expressa isso, né? Esse caso da vergonha ou outros de esforço, etc. Para um artista dá para sentir como isso é relevante, né? Agora, para alguém que não é artista também. Acho que essa é uma mensagem nossa que a gente ainda vai precisar levantar várias vezes. A curiosidade sobre a própria voz para explorar outras possibilidades além do hábito é de uma importância fundamental para todas as pessoas, não só para o artista, né? Sabe o que Sem acontece dúvida. na nossa... Você como artista, conta aí. Porque acontece que na nossa cultura a gente dá aos artistas um lugar de que ele explora o corpo, a voz. Ele é um cara que explora, a gente dá direito para ele explorar, ser doidão, para ele fazer coisas, né? Sei lá, vira um ator e faz várias possibilidades, né? E o eu aqui, o Hans e nós todos aqui, que não temos uma atuação profissional de arte, na nossa cultura a gente parece que entra numa caixa, fala, essa é a sua voz, essa é a sua postura, essa é a sua cara, é assim que você é, e a gente acredita nisso. E a gente não explora, né? O que artistas em geral exploram. E, e acho que uma coisa que eu entendo mais ainda ouvindo você falar é a importância da gente dizer para todos como é importante você ficar íntimo da sua voz e explorar a sua voz, especialmente nessa relação do corpo, né? Totalmente, porque a voz também tem um efeito, né? Ela é muito potente na parte integrativa. Eu vou dar um exemplo, tá? Prático de uma aluna que me dizia ser muito comum ser mal compreendida quando falava. Então, por vezes, ela queria ser doce e era interpretada como sendo agressiva, mesmo escolhendo as melhores palavras ou as melhores frases. Então, daí a gente já vê que como que a voz nos revela. É claro, por trás da voz que ela queria ser doce, existia aspectos, né, de agressividade e que aparentemente para ela não eram conscientes, porque a voz revela muito mais do que o conteúdo que o texto está expressando. E essa aluna, com o tempo, foi ficando com menos conflito. Muito interessante, mas ela mesma usou essa palavra. Hoje eu tenho menos conflito para me expressar.
E não me importo tanto quando eu preciso dizer as coisas claras e não fico querendo ser sempre boazinha. Quando eu preciso dizer com veemência, eu sou capaz de dizer sem ficar me sentindo mal por isso. E quando posso ser doce, sou doce. Então, assim, achei muito lindo ela perceber que um conflito se dissolveu, ou seja, ela integrou a função vocal. É muito importante. Isso é de uma profundidade. Talvez a gente nem consiga entrar nesse aspecto aqui tanto, né? Quer dizer, as práticas também propiciam esse lado de integração do ser. Muitas vezes, com as práticas tradicionais do Feldenkrais, a gente nota, como, usando a voz como uma referência, antes e depois das práticas, a gente nota a voz ter mudado, mesmo quando a gente não usa a voz durante as explorações. E, de forma semelhante, quando a gente faz explorações quase que somente com o movimento sonoro da voz, a gente nota uma mudança gigantesca em todo o estado corpo-mente do indivíduo no final. Eu percebo isso em todas as aulas. As pessoas descrevem isso porque faz parte do método notar o antes e o depois, pois a gente aprende com isso, né? A gente aprende sendo mais capaz de perceber diferenças. Então, eu noto que isso é recorrente no meu ensino, né? Eu acho, vamos entrar aí, você falou que talvez a gente não entrasse, mas acho que essa é a principal entrada para a nossa live de hoje. Isso que se chamou da integratividade da voz, né? O potencial de integração. Você deu esse exemplo de aspectos afetivos da comunicação, né? Do conflito ou da clareza afetiva da comunicação. E como você falou que a pessoa integrou a função da voz. Né? A integração da voz. E não para um artista. Ela estava falando de uma comunicação entre as pessoas. Tanto faz se você é artista ou não. Nesse exemplo, você tem a integração da voz. Né? É mais óbvio que um cantor precisa ter clareza e precisão e desenvolver habilidades da voz. Mas o grande destaque que eu queria dar é esse, que para todas as pessoas, artistas ou não, integrar a voz nessas várias dimensões que ela tem, inclusive essa que você está trazendo, emocional, afetiva, e que é inconsciente, né? Que pode ter, enfim, hábitos inconscientes dessa camada de expressão. E além de expressão, de se perceber, né? Então eu acho que esse potencial como práticas corporais, sabe? A gente está aqui no Núcleo Feldenkrais, tem pessoas que nos acompanham que fazem outros tipos de prática corporal das mais diversas, e a gente entender que voz é uma prática corporal. E vice-versa, qual que você falou? Você faz práticas corporais e você percebe o efeito na voz, obviamente, porque a voz é uma manifestação corporal. Então, fazer práticas corporais é mover tudo isso que a Gladys falou, que percebia como um tubo sonoro. Esse tubo não está no vácuo, né? O tubo é corporalmente constituído. Então, quando você faz uma prática sobre o tubo sonoro, que é o quê? É toda a sua musculatura, osso, costela, coluna, sacro, pelve, coxa, pé, vísceras, tudo isso é o seu tubo sonoro. É disso que vibra e faz o som, não é? Então, fazer práticas corporais, você está atuando no sistema vocal, e fazendo práticas vocais, você precisa mover o sistema corporal, né? Que é unificado. E que fazer isso, fazer trabalhos corporais de consciência sobre a voz, tem um enorme poder de integração da pessoa nas suas relações com a vida, nas suas relações com ela, nas suas comunicações, né?
Eu Eu digo acho isso que assim, sem dúvida, milhões de vezes. Eu vejo isso cada vez mais. Várias questões, inclusive sendo resolvidas na vida da pessoa, sabe? Por meio dessa ferramenta. quer dizer que a consciência sensorial da voz é uma via de integrar a pessoa no seu comportamento da vida, não é isso? Porque ela reflete ela própria. A voz reflete ela própria por inteiro. Então a gente pode mexer ali e ter repercussões várias. A consciência sensorial da voz promove, pode ser usada para promover uma integração funcional, que a gente chama, né? Uma integração da pessoa na vida. Como um trabalho que é corporal, um trabalho que é de consciência, que é a voz. Então isso é para todo mundo, isso é basal da experiência humana. De todo mundo que fala, né? Que promove som, e que muito antes de falar, um bebê crescendo, uma criança crescendo, antes de ter noção da palavra, tem noção precisa desses efeitos afetivos da voz, né? Observam uma criança, observa um bebê, observa outras espécies, não humanas, inclusive. E você vai ver o uso, que é sem palavras, mas que é imprescindível para viver, para o existir e para o se relacionar, né? Então a voz, ela é uma porta de entrada para toda a nossa organização de vida, né? E para E todos, eu chamo. Desculpa. fala. Eu queria até chamar a atenção para o lado pedagógico, que foi uma questão que você perguntou antes, junto de outras, que esse aspecto, como que o método me transformou pedagogicamente falando, né? Que eu acho que é bem interessante, porque é válido para todos aqueles que são pedagogos nas mais diversas áreas. E eu diria que foi, assim, primeiro, uma capacidade maior de perceber o outro, porque eu passei a me perceber melhor. Segundo, um respeito muito maior do que eu era capaz de dar durante as aulas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a minha empolgação de passar tal conteúdo não era condizente com a disponibilidade que aquela pessoa apresentava no momento, né? Ou seja, o método me ensinou isso assim de carteirinha, que é o que está disponível para eu trabalhar nessa pessoa hoje, né? O quão aberta ela tá para XYZ. E aí eu achava que eu ficaria devendo se eu não colocasse tudo aquilo que estava no script, né? E aí eu fui entendendo que tudo fluía muito melhor para a pessoa se eu partisse dessa pergunta sempre. Né? Então, quer dizer, ao invés de sair desse lugar autoritário de que eu sei o que é melhor para ela, só, né? E fazê-la perceber melhor a cada dia, tá mais aguçada, né, nessa percepção da própria voz, corpo, voz, mente, ambiente, e aparentemente eu diria até que isso gera um certo desconforto em algumas pessoas, porque nem todo mundo tá querendo de fato, a princípio, se perceber tanto assim. E às vezes as pessoas não têm nem disponível, assim, não querem ter o tempo para isso. Mas logo, logo a pessoa entende que esse lugar é muito frutífero, sabe? Assim, ele gera muitos outros benefícios que vêm em cadeia, é muito interessante. Ou seja, ela começa a ser mais capaz de se ajudar nesse processo, né? Fica mais autônoma mesmo. Então, eu mudei bastante. Lógico, foi um processo, mas foi significativa a mudança Eu como sou pedagogo. testemunha. Eu sou testemunha disso. Você está falando, eu estou lembrando de ter conversado com você há anos atrás.
que eu vi você começar a estudar o método Feldenkrais, né? E você falando de aulas e sobre conteúdo. E eu lembrei de conversas sobre isso, né? Sobre exatamente isso aí, de que importa o conteúdo se a pessoa não, né, não tá ali, mas essa tensão de que às vezes, dependendo do contexto da aula, precisa se dar alguma coisa, mas não é a realidade da pessoa, né? E aí você falou algo lindo, que quando você se percebe mais, você começa a poder perceber mais a outra pessoa. Quando você se respeita mais, percebendo a sua voz, você se respeita, você começa a ver mais o outro e pode respeitar mais ele, né? Só se a gente enfatizar só isso, se as nossas vozes se transformarem em instrumento de respeito, da gente se respeitar, se ver mais, se respeitar mais, ver o outro, respeitar mais o outro, se a voz se tornar um instrumento disso, e que fantástico que para você se transformou, né? Feliz as pessoas que têm aula de canto com você. E feliz nós, do Núcleo Feldenkrais também, que trabalhamos com você, e que a gente juntos está trabalhando para expandir o método Feldenkrais, né? Usando as estratégias dele. Tudo isso que a gente falou aqui na voz é verdade também para a sua cintura escapular, para a sua lombar, para os seus joelhos, sabe? Então, tudo isso que o método que a gente falou na voz, o Feldenkrais fala, faz, promove no uso de todos os sistemas corporais. Ao invés de ter um correto que diz respeita e impõe, você percebe, né? Você se percebe corporalmente, respeita. Aí você vê mais o outro, você pode respeitar mais o outro. E isso a gente está aqui no Núcleo Feldenkrais com você, né? A gente está pesquisando e criando práticas para levar isso que o método Feldenkrais evidencia em tantos sistemas corporais, evidenciar também no sistema da voz, né? No sistema relacional da voz. Então, a gente, é um dos aspectos que o Moshe Feldenkrais não chegou a ter tempo de incluir, ele só resvalou. E a gente pegou onde ele resvalou e está dando continuidade, né? Sim. Não é gostoso fazer isso? É muito especial. É muito mesmo. Né? E diretamente com cantores, eu tive a oportunidade de fazer a pesquisa da tese de doutorado, que faz a conexão justamente entre método Feldenkrais e pedagogia vocal, com resultados muito interessantes nesse sentido que eu disse, para além dos aspectos técnico-musicais, como, por exemplo, desenvolvimento da habilidade fonorrespiratória, da coordenação fonorrespiratória, redução de esforço na emissão vocal, mas várias coisas interessantíssimas que foram ali demonstradas, que foi o maior prazer de estudar. Passaram a ter mais prazer em estudar canto. Reduziu grandemente a ansiedade e ganharam em aspectos da própria sonoridade da voz, se sentiram mais flexíveis enquanto intérpretes para papéis diferentes, para interpretar papéis diferentes, né? Por exemplo, em ópera e outros contextos. Então, é muito rica essa possibilidade de expansão do método nesse lugar da voz, né? Que, no caso, não atende só cantores. Eu acho que é o ponto dessa conversa, que é esse, né? Ou outro profissional da voz, não, né? Que não são só cantores, um ator, por exemplo, como você disse. Fonoaudiólogo. Mas pessoas que têm outras atribuições sociais, né? Que não essas. Então, que bom, é um prazer incrível, honra em estarmos juntos expandindo o método para incluir essa via que é super potente de integração da pessoa, que é a via da voz, né?
A via da voz enraizada no corpo é uma super potência para integrar a pessoa. E é isso que a gente está expandindo o método Feldenkrais para isso também. E aí, na formação, a gente aqui do núcleo, onde a Bárbara também participa, da formação Feldenkrais teativa. E a gente está fazendo essas pesquisas e incluindo gradualmente, cada vez mais na formação Feldenkrais, essa consciência do papel da voz, da natureza da voz e dela como veículo de integração do movimento e da pessoa. Às vezes a voz ajuda a pessoa a andar, às vezes a voz ajuda a melhorar a coluna. Então a voz é usada como integração do próprio movimento do corpo e da pessoa na sua atuação na vida, né? Então a gente mostra isso na formação, gradualmente, cada vez mais, a gente vai dar cada vez mais espaço para isso. E a formação começa com o curso Corpo Vivo, que é para mostrar que voz também é corpo, o corpo é vivo, e é muito além do hábito, né? Todos os potenciais que tem. A gente tem o curso Corpo Vivo, que a gente vai dar agora presencialmente em São Paulo, agora em junho. Então, só algumas vias para você que quer começar a entender esse dinamismo vital do corpo-voz, da pessoa corpo-voz. E como o Feldenkrais pode atuar nisso de modo integrativo, tá aí. Entra no site nucleofeldenkrais.com.br e você vai ver links para isso. Não só agora para esse curso, mas para o futuro, com textos e um monte de coisas que a gente vai colocar lá sobre isso, sobre essas vias de usar voz, corpo e Feldenkrais. Uma delas é o movimento vivo, nome é parecido, mas é movimento vivo, que é os nossos encontros quase que diários, online daí, e que a Bárbara tem lá uma parte específica sobre materialidade da voz, mas todo o resto que a gente faz lá também ajuda nisso. E a gente acha que vai acabar daqui a pouquinho, Bárbara, mas fala aí, você tem um grupo que está começando de encontros sobre voz, como é que é em Minas? Sim, a gente tem feito encontros presenciais, voltado com alguns encontros de grupo para canto e Feldenkrais. E teve um agora em maio, que foi só com mulheres, foi muito especial. Vamos ter outro em junho, no dia 11, e outros virão, né, que trabalha essa relação entre a pedagogia vocal e o canto. Entre o método Feldenkrais e o canto, perdão. Na pedagogia vocal, não é para quem quer ensinar, é o método Feldenkrais e o canto. Mas é só para cantores? Não, é para todo mundo que goste de cantar. Esse é para quem gosta de cantar. Não precisa ser profissional ou já ter muito tempo de estudo, pode estar começando agora. É bem-vindo. Aliás, isso é lindo, né? Isso é lindo a gente saber que quem canta não é cantor, né? Todo mundo canta. Se você canta no banheiro, você canta. Assobiar é um tipo de canto. Eu vivo assobiando, eu acho que é um tipo de canto. Quem produz a musicalidade, né? A partir do corpo, fazendo som, acho que a definição de humano devia ser cantor. Acho que a gente não canta por deformação cultural. Quem não canta? Porque acho que está na nossa natureza fazer som e música, né? Tá na nossa voz já. Né? Com certeza. Acho que muitas vezes a gente simplesmente não se autoriza. Né? Porque a gente foi desautorizado e entrou nesse cubículo, né? Sim. Então é um espaço para desenvolver essas habilidades, independentemente da profissão da pessoa, né? De ser cantor, artista ou não, né? A voz é uma música, não é? Sem dúvida. A voz é uma música e que todo mundo canta ao falar, né? É um aspecto fundamental, é um dos aspectos que compõem a voz, sem dúvida. Essa parte música que a voz é. É outra das dimensões, entre tantas da voz. Ó quanto, dá pra gente falar que é infinito. E que bom, então, quem tem interesse, então busca a Bárbara @bitapenido aqui no Instagram, né? Sim.
Pode mandar Oi. também e-mail, barbarapenido@yahoo.com.br E e pode podemos, escrever aqui também. pode Fala. escrever. Isso, Pode pode escrever. escrever. Quer falar, pode escrever aqui no Núcleo Feldenkrais. No Instagram do Núcleo Feldenkrais, que chega aqui, a gente trabalha junto, pode mandar também. Contato Sim. direto para a Bárbara, contato através do Núcleo. E que bom, eu achei que ia ter cancelado, Pode eles cair ainda a qualquer momento. pode cair a qualquer momento, então a gente está aqui nas palavras finais. É, Obrigada pelos queridos que entraram, alguns que eu conheço, outros que eu ainda não tive o prazer de conhecer. Muito obrigada, Hans, pela oportunidade de nós falarmos desse trabalho, que eu acho que é tão importante e que dá tanta vontade de continuar estudando e continuar desenvolvendo, porque é um aprendizado que não tem fim. E isso é muito gostoso, né? Então, agradeço mesmo essa oportunidade. Eu espero que outras lives, né, aconteçam, porque essa série precisa ser retomada. Muito bom. que você falaria enquanto a gente está no bônus do áudio aqui, o que você falaria para a pessoa, a última mensagem para quem está te ouvindo sobre o fenômeno humano da voz? Eu diria, comece a se observar mais, vocalmente falando. Acho que isso já vai gerar, é aquela pulguinha atrás da orelha que já vai iluminar vários aspectos. Comece a observar sua voz ao longo do dia, nos contextos diferentes, com as pessoas diferentes. Como é que você dá bom dia para determinada pessoa, para uma outra pessoa, para o seu chefe, né? O que muda na sua voz, né? Ela fica mais ou menos cantada? Ela fica mais seca? E, né, como é que ela acontece? E isso já é, assim, muito rico. Obrigado, Bárbara. Muito obrigada. Obrigadão. Obrigada. E eu vendo aqui você falando, me dei conta mais uma vez de que é curioso que o nosso som, a nossa voz, nasce da respiração, né? Impulso mais vital da vida, mais basal do que é você existir como célula vivente que respire. A gente, a partir dessa função tão primordial de se fazer vivo num planeta, daí a gente faz voz, né? E toca. Dentro, é, Voz e toca, né? É essa expressão sonora que toca o outro. É um jeito de tocar. a partir do som do impulso vital da respiração, nos tocamos. Obrigado, Sim. Bárbara. Obrigado a todo mundo. Obrigada. Obrigada a todos.